perdão. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. 2 Timóteo 4, 6. Diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Vocês, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Tá diminuindo, Rafa. Tá voltando. Em vez de ir para frente, está vindo para trás. 6 agora. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 9. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é-me útil para o ministério. Enviei Tíquico a Efésio. E quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. 14. Alexandre o ferreiro causou muitos males, e o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Pai querido, hoje nesta manhã nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Agora, ó Espírito Santo, traga uma revelação disto que nós lemos para o nosso coração, e possamos tomar essa história de Paulo como uma verdade para a nossa vida. Amém. Você pode sentar, meu querido. Ao sentar, ofereça a Deus a sua melhor salva de palmas. Irmãos, esse texto é um texto muito usado em funerais. Eu estive sexta-feira em Belo Horizonte, de uma viagem de emergência, porque partiu para a eternidade um dos fundadores da igreja de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, também fundador de igrejas no Nordeste, nosso querido pastor Antônio Genaro de Oliveira. Ele partiu para a eternidade aos 82 anos, mas deixando uma história de filhos na fé fantástico. E lá, quando você chega, o versículo que estava na parede é: combati o bom combate. Combati o bom combate. Então é um texto usado muito, Célia, quando a gente vai partir para a eternidade. Eu vou dizer para você, Lourdes, e para você, se um dia for no meu velório, porque eu vou no velório de muita gente ainda. Mas se você for no meu velório, eu vou deixar a frase que eu quero que você fale no meu velório. Se tiver com o coral quadrangular lá, você vai olhar no caixão e vai falar assim: nossa, ele está se mexendo. Não vem que combati o bom combate para mim não, Juliana. Mas essa palavra é uma palavra que é falada muito, irmã Cleusa, quando nós estamos no final da carreira. Porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo está aqui agora dando as suas últimas palavras. Ele está terminando a sua caminhada. Coloca uma coisa na sua cabeça: um dia todo mundo vai passar, até você. Por isso, lembra da historinha da mulher? Manda material lá para cima. Manda material lá para cima, porque lá a traça não corrói, lá os ladrões não minam e não roubam,
lá tudo está protegido pela eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós procuramos ser melhores. Por isso que a gente vem aos domingos. A gente não vem aos domingos só por desencargo de consciência. A gente não vem só às quartas porque eu preciso de alguma coisa. A gente não vem aos cultos, não busca Deus, ou não fala, igual o Felipe falou assim, eu quero falar para quantas pessoas eu puder do que Deus fez na minha vida. Porque a gente quer só estar bem, não. A gente faz porque a gente ama isso, ama estar aqui. E a gente ama Deus falar conosco. Eu fico pensando de manhã, quando eu acordo, eu falo assim, meu Deus, quem será que vai? Aí eu chego aqui e vejo você. Você tem um propósito de estar aqui. Tem um objetivo de estar aqui. Tem uma razão por estar aqui. Você quer melhorar. A gente quer melhorar como pessoa. A gente quer melhorar como família. A gente quer melhorar como pai. A gente quer melhorar como filho. A gente quer melhorar como esposo, uma esposa. A gente quer sempre melhorar como um bom trabalhador. A gente quer melhorar como empreendedor. A gente quer melhorar, a gente precisa crescer. Então essas últimas palavras de Paulo, quando ele estava numa prisão em Roma, e agora pronto para a eternidade, quase no fim dos seus dias, o grande apóstolo, ele tinha 3 alvos na carreira, que ele deixou bem claro para nós aqui. 3 alvos esse grande homem teve na sua jornada. Primeiro, manter-se em pé. Segundo, manter-se bem. Terceiro, manter-se bem acompanhado. Esses 3 alvos estavam na carreira desse homem que, na minha opinião, depois de Jesus Cristo, foi um dos maiores da Bíblia e um dos maiores da história. Mas ele tinha 3 objetivos. Eu preciso me manter em pé. Eu preciso manter-me em pé, mas manter-me bem. E eu preciso estar bem acompanhado. Manter-se em pé. Irmãos, eu e você precisamos terminar os nossos dias em pé. Firme, confiante, alegre. O que Deus começou na minha e na sua vida é duradouro. Você pode dar um glória a Deus por isso? É para sempre, dá um glória a Deus. Semana passada eu tive a oportunidade de fazer o casamento do filho da Rafael e da Eliana. E ontem eu fiz mais um casamento. E eu usei a mesma fala. Não, o casamento não foi igual, mas a mesma fala. Eu desejo que seja para sempre. Até o fim dos seus dias. Até o fim dos seus dias, duradouro. Nós temos que aprender a fazer alianças duradouras. Você é duradouro com a sua esposa, você é duradouro com o seu marido, você é duradouro com a sua fé, você é duradouro com a sua razão. Você sabe, no dia a dia secular eu sou representante comercial. E eu vendo utilidade doméstica. O que é utilidade doméstica? Tudo que você vê numa loja dessas que tem grandes na cidade é o que a gente trabalha. E muita gente me oferece no dia a dia para que eu vendesse outra coisa. Ah, mas você já está lá, pega, vende enxada. Mas enxada não é utilidade, enxada é ferramenta. Ah, vende chave de fenda. Chave de fenda é ferramenta, não é utilidade. Ah, vende arroz. Não, arroz é secos e molhado, não é utilidade. Faz 32 anos que eu só vendo utilidade doméstica. Eu posso criar dentro do meu ramo de atuação outras sementeiras. Mas eu não vou criar dentro do meu ramo de atuação um outro foco. Porque se você vai nas lojas, quem atende utilidade doméstica não é quem atende secos e molhados. São departamentos diferentes. E se você vai lá, você acaba perdendo mais tempo e tira o foco daquilo que é o seu eixo. Então faz 30 e poucos anos que eu trabalho com utilidade doméstica, criando caminhos dentro do ramo que eu atuo, sem perder o foco. Eu tenho que me manter em pé. Ah, mas é o dia que fica difícil. Para todo mundo fica o dia difícil. E o dia que para tudo? Para todo mundo tem o dia ruim, tem o dia mau. E o dia que não dá nada certo? Para todo mundo tem o dia que não dá certo também.
Mas a Bíblia diz assim, e eu acredito: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem que manter-se firme, tem que se manter focado. O dia que está mais difícil, pondera. O dia que está bom, acelera. O dia que está mais difícil, a Bíblia diz assim: veja, reveja, fortaleça laços, cria boas alianças. O dia que está mais pegado, você acaba fazendo outro tipo de caminho para você. Mas a gente não pode perder o foco. Você está me entendendo? Manter-se em pé. Outra coisa que eu escrevi aqui, ó. Além de manter em pé, manter-se bem. A gente tem que se aprender a manter-se bem. Bem mesmo, bem saudável. Não adianta, irmãos, você manter-se em pé e não se manter bem. Você ficar com palavras sempre negativas, você ficar sempre com palavras duras, você ficar sempre amargurado, angustiado, triste, oprimido. Não adianta. É manter-se em pé e bem. Não adianta ficar, mas isso aqui, e sempre amaldiçoando, e sempre reclamando, e sempre praguejando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Manter-se saudável. Eu profetizo na sua vida, você vai se manter em pé e vai se manter saudável. Eu vou dizer de novo, você vai se manter em pé e vai se manter saudável. Dá um glória a Deus. Manter-se saudável, isso é importante. Outra coisa, manter-se bem acompanhado. Irmãos, tem pessoas que sugam muito você. Começa a administrar estas situações. Tem pessoas, irmãos, que elas não querem mudança e elas querem atrapalhar a mudança que Deus começou na sua vida. Você tem que identificar isso. Tem que identificar quem é que está te sugando sem produção, ou quem está te sugando sem produção. E tem certas coisas que nos sugam e não produzem exatamente nada. Pelo contrário, Egídio, só nos prejudica. E hoje eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: você vai terminar a sua carreira, mas você vai terminar em pé, você vai terminar bem e saudável, e você vai terminar a sua carreira bem acompanhado. Você pode dar um glória a Deus? Aplaudir, aplauda forte. Olha do homem que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 4, 8. É lindo o que está aqui, quando é na vida dos outros. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha outro. Somos perseguidos, mas não abandonados. Olha. Abatidos, mas não destruídos. Olha o versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Volta, Rafa, volta no começo. Olha só, irmãos, às vezes você pensa que só você tem problema, só você é uma vítima. Não, de todos os lados somos pressionados. Tem pressão de todo lado, irmãos. Tem pressão. Você sempre, às vezes a gente ouve jogador de futebol, e eu estou meio chateadão porque o meu time perdeu. E a pastora Lourdes ainda vem de roupa verde hoje. Isso aqui é uma afronta. Mas perder e ganhar faz parte da vida, sim ou não? Aí pega o jogador de futebol, vai lá ganhando os seus 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão por mês. Por mês, Laís. Olha quanto o camarada ganha. E ele fala assim: estou sendo pressionado. Pressão é acordar cedo para ganhar R$120 por dia, ter que carregar lata para bater laje, e carregar, e o consultor fala para ele assim, e vai vir hoje 4 caminhões de concreto, a gente vai ter que jogar tudo na laje. Isso que é pressão. E à noite o camarada ainda programou um futebolzinho, que é que ele vai bem no futebol ainda, não vai nada. E à noite você quer que ele fique no culto olhando para você assim, de olho aberto. Ele está cansado. E aí ele chega em casa e a mulher fala assim: nós estamos com um problema, nós temos um filho que está doente hoje, e nós não temos plano de saúde, nós vamos ter que passar a noite no hospital na fila. Todo mundo tem pressão, irmão. A pressão é diferente da vida de um por outro.
Paulo fala assim: eu fui pressionado por todos os lados, mas eu não me desanimei. Eu quero dizer para você, Deus vai levar você a suportar as pressões que a vida traz. Você está me entendendo? Tem pressão no seu trabalho? No meu também tem. Tem pressão na sua caminhada? Na minha também tem. Tem pressão na vida do presidente da república? Tem na vida também da pessoa que está lá hoje para limpar a rua que nós vamos passar e faz bem feito. Tem pressão em todos os lados, mas nós não seremos desanimados. Não desanima, meu querido, porque quem te chamou é maior do que aquele que está no mundo. E olha o que a Bíblia diz: não veio sobre vós dificuldade alguma senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a dificuldade vai dar o escape. Dá um glória a Deus. Paulo escreve isso. Olha aqui, reparti em 3 partes e a gente vai discorrer. Primeira parte: bom combate. Combati o bom combate. Irmãos, a vida tem lutas. A vida tem lutas. Paulo enfrentou lutas. Paulo enfrentou problemas com os fariseus, porque ele era um fariseu. E aí ele estudou, e os fariseus começaram a criticá-lo, e o apedrejavam, e o maltratavam. Paulo enfrentou lutas, irmãos, com muitas situações. Eu marquei aqui, olha o versículo, aonde que eu marquei aqui. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24. Olha as lutas que Paulo enfrentou. 2 Coríntios 11, 24. Ele enfrenta naufrágios. Olha aqui, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. O judeu, ele açoitava uma pessoa que ele se achava inimiga 39 vezes. Não 40, por quê? Porque a 40ª ele podia errar a conta, então ele não queria passar a ordem. Então ele batia 39. Bonzinho eles, né? 3 vezes fui golpeado com varas. Era uma ordem de Deus, então eles obedeciam. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e o dia exposto à fúria do mar. 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, no mar, perigo de falsos irmãos, isso é difícil. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 28 eu termino. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Além disso, todo dia eu enfrento dentro de mim uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Além de tudo isso, eu tenho essas dificuldades do dia a dia. Irmãos, é um homem de bom combate. Olha bem para mim, presta atenção, você em online e você aqui. Presta atenção. Você foi forjado para a luta grande. Sabe por que a gente cansa às vezes? Porque a gente fica lutando luta que não é nossa. A gente fica entrando em luta que não é nossa. Paulo não combateu todos os combates. Ele combateu o bom combate. Nem tudo é para você fazer, meu querido. Nem tudo é para você fazer. Tem pessoas ao seu lado, pessoas perto de você que vão lutar essas lutas. E você precisa entender, e eu preciso entender, que eu não vou conseguir fazer todas as coisas. Nós temos que repartir responsabilidades. Tem combate que é com você, e tem combate que não é para você entrar. Luta as boas guerras. Olha só como que eu posso provar para você. Ele começou pregando para os judeus. Paulo Silva começa a pregar para os judeus, mas não estava dando certo. Porque Deus não levantou Paulo para pregar para os judeus. Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. Paulo tinha coragem. Quem é gentil? Quem não é judeu? Deus levantou Paulo para pregar em Éfeso para os gregos, pregar em Tessalônica, pregar em Filipos, pregar em Roma, pregar em Coríntios. Deus levantou Paulo para os gentios. Enquanto Paulo só queria pregar para os judeus, Paulo não teve o êxito que ele tinha quando ele saiu pregar para os gentios. Para os judeus, quem pregava? Para os judeus pregava o João, o Pedro, o Tomé. A equipe de discípulos de Jesus pregava para os judeus, e Paulo pregava para os gentios, cada um na sua função. Paulo não fez o que não era serviço dele. Presta muita atenção, você não pode se cansar com lutas desnecessárias. Irmãos, o que é
impossível cabe a você? Olha o testemunho do Felipe e da Fernanda agora há pouco. Olha o testemunho deles. Tudo dizia que não. E quando você sabe como que funciona, fica pior. Você sabe o funcionamento, fica mais difícil de resolver. Um dia eu estava lá na minha casa, faz muito tempo isso. Foi no ano 2000. Eu tinha vendido para um cliente uma carreta de caixa. Sabe essas caixas plásticas que você coloca coisa dentro de casa? E eu tinha vendido uma carreta disso, que me deu um prêmio que até hoje eu valorizo. E aí tinha que chegar a carreta de caixa no lugar, porque a pessoa ia pegar aquelas caixas, colocar cesta de Natal e entregar. E já era dia 15 de novembro e isso não chegava. Ele já tinha comprado em outubro. Quem me abençoou nessa venda foi o André Fusaro, que hoje é membro aqui da nossa igreja. E aí as coisas, irmãos, não acontecendo, a empresa pressionando, que eu não queria me atender celular, aquele celular de tijolão, e não tinha WhatsApp ainda, aquela situação. E nossa casa lá em Peúna tinha uma varandinha, Lucas, e tinha assim a cozinha, e eu estava na cozinha, chegou a Lourdes e falou assim: não está na hora de descansar? Não está na hora? Você pode fazer alguma coisa? Não. Você tem carreta? Não. Vai entregar? Falei, não vai. Estou lascado, Lourdes. Pior do que vender é não entregar. Complicou. Faz 15 dias que a pressão é grande. E eu sabia que a fábrica tinha que produzir essas caixas ainda. E eu sabia que tinha que pôr num caminhão, pôr no outro caminhão, trazer para cá, pegar uma nota, trocar a nota, levar para lá. Sabia como funcionava. Como vocês sabem como que funciona. Estudou para isso. Quando você falou assim, então resolvemos confiar. Só resolvemos confiar, porque agora nada pode fazer o homem. Quando nada pode fazer, entrega e descansa. É que muitas vezes a gente entrega e vai buscar dar uma olhadinha para ver como é que está. Para de ficar perdendo noite de sono, irmãos, preocupado com coisa que você não pode resolver. Confia e entrega, e em paz deita e durma. Agora o que está na sua mão vai fazer. O que você pode resolver vai fazer. Aí era uma segunda-feira de manhã, 11 da manhã, irmãos. Eu acordei muito cedo aquele dia, e desesperado, falando: o que eu vou fazer, meu pai? O que eu vou fazer? E o telefone tocando direto, irmãos, tocando direto. E eu não atendendo o telefone, porque eu não tinha resposta mais. Eu aprendi uma situação também: não fuja de um problema. Aí a Lourdes pega e fala assim: acredite, Deus está no controle. Eu falei: Lourdes, você não sabe nada, Lourdes. Você sabe da fé, Lourdes, mas a fé não é assim, Lourdes. A fé, eu expliquei todo o traslado da coisa, como que tinha que acontecer. Aí o telefone estava até me irritando, eu peguei e atendi o telefone. Aí o camarada ligou e falou assim: você consegue para mim outro caminhão de caixa? Eu falei assim: meu Deus e meu pai, o que eu falo? Você gagueja, né, irmão? Eu falei: eu consigo sim. Porque, muito obrigado, viu, rapaz? Obrigado mesmo. Você se esforçou tanto aí, a gente viu o seu esforço. Já estamos produzindo as caixas que você vendeu pra gente. Estou ligando para agradecer a entrega. Marca na lavada. Aí ele falou assim: então você manda outro, tá bom? Essa aqui eu tenho prazo, pode ser uns 20 dias para entregar. Olhei para a Lourdes assim: e agora é a hora da vergonha. Agora é hora de encarar a vergonha dentro de casa, que é a pior vergonha. E aí, deu certo? Aí ele comprou de novo. Ele falou: mas a entrega, já entregou? Eu falei: eu vou saber agora o que aconteceu. Eu liguei na empresa. Irmãos, a empresa
que era uma outra empresa. Trabalhou no turno, pagando hora extra para o funcionário, para produzir caixa, que não era só o meu pedido, tinha muito pedido. Pegou o caminhão deles, lá de Bauru. No caminho trocaram a nota. Fizeram uma troca de nota, nossa para a empresa. A empresa manda a nota para lá. Isso nunca aconteceu, irmãos. O caminhão da empresa fez a entrega para a nossa empresa. Não gastamos nem com frete. Levou direto para lá. 8 da manhã já estava entregue. E eu bravo. E a Lourdes confiante. E eu achando que ela não entende nada de útero, como eu não entendo. Não entende nada de funcionamento de céu na terra. Não entendo nada de como que pode um homem 4 dias morto no túmulo sair vivo, como a morte da boca de Jesus Cristo. Como que pode acontecer milagres? E o milagre já tinha acontecido. Eu quero dizer para você, reconheça a mão de Deus na sua vida. Irmãos, você não está sozinho. Você tem um Deus sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus. Se vai aplaudir, aplauda forte. E se puder, levanta a sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, eu vou colocar o Senhor nas minhas guerras. Faz o que tem que fazer, o que é você que tem que fazer, faça. Mas aquilo que você não pode fazer, confia. Eu só prego para os gentios. Quem prega para os judeus são vocês. Eu vou caminhar. De vez em quando aparece um judeu, eu prego. Mas a minha função é pregar para os gentios. Evita a discussão tolas. Olha, irmão, 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22 tem um texto aqui maravilhoso. Paulo fala: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 23. Evite controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em briga. Tem coisa boba, irmãos. Quer ver uma coisa boba? Boba. É bobo. Palmeiras tem mundial? Palmeirenses, o Palmeiras tem mundial? Tem. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós achamos que tem, vocês acham que não tem. Pronto, acabou. Portanto, é nós saber que tem. Você saber que não tem, não muda nada na nossa vida. Vai ficar discutindo por quê? Entendeu? Às vezes você fica discutindo com a sua esposa. Irmãos, para de brigar com o seu marido porque ele joga a toalha em cima da cama. Aí você vai ficar brigando porque ele vai jogar, continuar jogando. Pega e guarda. Pronto. E homem, para de ficar brigando que a manicure está cara. Ela vai fazer unha direto e reto. Esquece isso aí. Para. Às vezes tem maridos, irmãos, que passa perto de alguém e sente um cheiro de perfume e fala assim: nossa, que perfume bom. Aí chega em casa, vai cheirar o perfume da mulher, não é tão bom. Aí você fala assim: você podia melhorar o seu perfume? Ela fala assim: o que eu quero custa R$2.200. Não, continua com esse mesmo. A gente tem que parar com discussão boba. Para de arrumar confusão que não precisa. Tem que ensinar, a gente tem que tentar melhorar. Maridos, a gente tem que tentar não colocar a toalha em cima da mesa, da cama. E mulheres, vocês usa o perfume mais barato. Brincadeira. Mas olha bem para mim, presta atenção. Evita a discussão boba. Paulo não ficava perdendo tempo com coisa boba, irmãos. Nós crentes, às vezes, fica perdendo tempo com tanta coisa. Tanta coisinha boba. Tanto detalhe, como tem coisas mais importantes para fazer. Eu quero que nós façamos. Olha outra coisa aqui. Quer ver outra coisa que ele fez? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Olha que está 2 Coríntios 3:6. Que igreja que é melhor? Tem gente que fica discutindo igreja. Irmãos, a igreja melhor é onde eu me sinto bem. É onde Deus fala comigo. É onde a palavra é trazida ao meu coração. Eu sou pastor de 2.500 igrejas.
Eu sou competitivo. Eu não gosto de ficar para trás. Eu sou colérico nessa parte. Eu gosto de disputar. Mas isso não interfere a não reconhecer o que Deus faz na vida dos meus irmãos. Não é porque a igreja nossa não tem isso, a outra tem, que eu vou querer ter também. Não, cada um na sua. Tinha uma discussão lá. Coloca para mim, Rafa, 2 Coríntios. Olha só, tem uma discussão lá. Capítulo 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. Está uma discussão, quem que prega mais? O Apolo ou o Paulo? Paulo falou assim, eu planto, Apolo rega e Deus faz crescer. Nós trabalhamos para o mesmo dono. Eu acho incrível isso, irmãos. A logística do céu é um negócio espetacular. Alguém trabalha com logística aqui? Logística? Você imagina, irmãos, não é logística é complicado, né? Nesse momento, em Piracicaba, nesse momento, tem 1.200 igrejas. Eu não sei se todas estão tendo culto, mas todas que estiverem tendo culto, Jesus Cristo está lá agora. Os anjos estão lá agora, os milagres estão lá agora, a palavra de Deus está lá agora. Umas têm mais recurso, outras têm menos recurso. Uma tem ar-condicionado, outra não tem. Outra tem 2 guitarras, tem uma bateria. Uma tem luz, outra tem telão de LED. Outra não tem telão de LED. Outra tem um pastor sem terno, outro tem um pastor com terno. Outro tem um pastor com calça jeans, outro tem um pastor de gravata. Enfim, uma coisa é certa: em todos aqueles lugares o Senhor não deixou de visitar. Ele está lá agora abençoando. Nós trabalhamos para o mesmo Senhor dos exércitos. Irmãos, não, você não é melhor que o seu irmão. O seu irmão não é melhor que você. Você leva até aqui, o outro rega, o outro planta, e Deus vai dando crescimento, e a mão de Deus vai te abençoando. Mas se você tem uma casa para servir a Deus, sirva nessa casa. Aqui é a nossa casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui é o meu lugar de estar todos os domingos. Irmãos, eu poderia, como pastor e gestor, falar para você que nós íamos construir a igreja do lado de lá. O terreno está vazio. Quem construiu sabe que construir num lugar vazio é muito mais fácil do que construir num lugar já construído. Nós vamos ter que colocar as colunas aqui, colocar cobertura por cima. Vai gastar uns 30% a mais do que gastaria lá. Mas por que a gente vai vir aqui? Porque esse lugar aqui, é o Monte Carmelo da cidade de Piracicaba. É o lugar do fogo, é o lugar da presença de Deus, é o lugar que pessoas foram transformadas. Ali também porque ali também é nosso. Tudo aqui, graças a Deus, está sendo nosso. Mas este lugar, nós vamos para lá, depois nós vamos para cá, mas nós vamos sair da essência, do monte onde Deus um dia escolheu Moisés, que é o Monte Sinai. Deu os mandamentos para Moisés no Monte Sinai. É o Monte Moriá, onde Abraão consagrou o seu filho Isaque. Que é sede de Piracicaba, Rua Floriano Peixoto, 1707. É o lugar das manifestações de Deus. Aqui é o meu lugar. Aqui é a minha casa. Mas tem pessoas que às vezes acham que não é. Paciência. Não pode ficar discutindo. Tem gente que eu gosto de um culto mais tradicional. Eu gosto de um culto mais barulhento. Eu gosto de um culto mais festivo. Cada um tem o seu perfil. Mas quem abençoa, Paulo não entrava nessas discussões. Se coloca de pé, a banda pode chegar. Então, 2, terminei a carreira. Meu querido, se mantenha em movimento. Se mantenha em movimento. 2 Timóteo, Rafa, capítulo 4, o verso 13. Olha que Paulo está morrendo, irmãos. Paulo está para partir para a eternidade. Quando você vier, Timóteo, traga a minha capa. Eu estou sentindo falta da minha capa. Tem roupa que você gosta mais do que a outra, que eu esqueci na casa de Carpo, em Troade. Traz para mim. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Um homem que está, Carla, para partir para a eternidade, está preocupado em pergaminho, em capa que esqueceu na casa dos outros. Paulo estava em movimento, irmãos. Movimento é prova de vida. Diz
que nos Estados Unidos eles recebiam salmão que vinha dos mares europeus, e o salmão chegava até os Estados Unidos. E chegavam em freezers, em gelo, mas demorava muito a viagem para chegar. E aí então eles colocavam esse salmão para servir, não tinha um sabor gostoso, não tinha um bom sabor aquele salmão. E aí então eles falaram assim, então vamos trazer vivo, traga nos tanques, debaixo dos containers, no navio, no fundo. Aí o salmão chegava no navio, chegava de navio lá para os restaurantes, e também não estava legal, porque o salmão ficava meio paradão, então ele não nadava muito bacana, e aí muito pouco oxigênio que ele respirava, o cardio do salmão estava muito fraco. Aí o salmão também estava ruim. Aí alguém pensou assim, vamos pôr um predador dentro do tanque. A gente traz congelado, a gente não deu certo. Trazer vivo não está dando certo. Vamos trazer eles vivo, mas com um predador. Jogaram um predador, irmão Toninho, dentro do tanque. Quando o predador estava dentro do tanque, eles tinham que nadar. E eles nadando, eles vinham frescos. Meu querido, não importa se você tem 80 anos, 90 anos, 20 anos. Hoje nós vamos ter que batizar uma pessoa às 10h30, talvez no chuveiro. Ela passa de uma idade que ela não pode entrar na água, ela não tem condição de entrar na água. Mas ela não quer deixar essa terra sem o batismo. Ela está em movimento. Eu profetizo na sua vida, coloque-se em movimento. Esteja sempre em movimento. Movimento, já dizia Paulo Vieira, é uma prova de vida. E hoje o Senhor nos coloca em movimento. Quem crê comigo, dá glória a Deus. Levanta a sua mão para você e fala, em nome de Jesus, o Senhor me coloca em movimento. E eu vou terminar minha carreira me movimentando e guardando a minha fé. Guarda a sua fé, meu querido. Guarda a sua fé em Deus. Guarda a sua fé nas pessoas. A pior coisa do mundo é quando você perde fé nas pessoas. Guarda a sua fé nas pessoas. Guarda a sua fé no poder do Evangelho. Cristo resolve. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levanta as suas mãos para os céus e cantemos.